Então vamos lá, vou deletar esse objeto aqui. Nós estávamos vendo na aula anterior, né, algumas propriedades que aparecem aqui, né, na barra de propriedades à esquerda para os objetos. E quando é um objeto um pouco mais complexo e tem mais opções, nós configuramos ele aqui à direita também. Ele pode ter opções, né, para configuração nos dois lados. Então vou adicionar aqui, pode ser um outro objeto, né, eu tenho aqui diversas opções de objetos, aqui no caso circulares, mas tem como também eu fazer outras adições ali, né, vamos dizer assim, de objetos. Aqui eu estou no Edit Mode, eu vou voltar para o modo Object Mode, aonde aqui ele me dá então uma gama maior de adição. Eu quero adicionar um texto, eu vou vir aqui em Text, para que ele já insere para mim o texto aqui ao lado, e as propriedades que eu tenho para texto aqui, para aquele objeto texto, é muito pouca, né? Eu posso mexer aqui no tamanho dele, né, utilizando o radius, trabalhar aqui o ângulo de visão, se eu quero que ele alinhe de frente para mim, repara que aqui ele está um pouquinho de lado, então eu posso mandar ele alinhar, né, ele de frente. E aqui rotação e posicionamento, são aquelas opções já vistas. Aqui à direita, deixa eu até aumentar um pouquinho esse painel porque facilita aqui, nós temos uma opção que chama aqui, né, Active Data, Object Data na verdade, né, o Active Data. Ele nos dá propriedades aqui referente a texto. Vamos ver algumas dessas propriedades. Então aqui nós vamos ter opções aí para alinhamento, né, para posição, para tipo de letra, para negrito, sublinhado, todas aquelas propriedades que compõem, né, reparem aí, sublinhado, opções que compõem o texto em si. Em qualquer outro software tem essas formatações. Nós entraremos em detalhe depois numa aula específica para texto. Eu vou apagar ele, por enquanto aqui é só explicação de propriedades. Vou vir aqui, né, pressionando o Tab para chegar, né, no meu outro modelo. Vamos adicionar primeiro aqui um objeto, depois nós vamos para ele. Então aqui, em Mesh, vamos adicionar aqui um círculo, para que vocês possam entender. Vou passar para o Edit Mode, né, ou melhor, Ctrl Z, vamos adicionar de novo no Object Mode. Eu não mostrei antes as opções dele. Aqui em círculo, só rapidinho, aqui eu tenho o número de vértices que eu quero para ele. Vamos colocar aqui, por exemplo, quanto menos vértices, mais achatado ele vai ficando, menos arredondado ele fica. Vamos colocar aqui, por exemplo, 8 vértices. Ok. O que acontece aqui, como eu ciclo, pressionar o 7, ver ele de cima, ele tem apenas 8 lados. E aqui ele vai ter opções aqui para arredondamento, né, tamanho. Arredondamento seria justamente o número de vértices, posição e rotação. Perfeito. Se eu quiser trabalhar ele no Edit Mode, repara que eu consigo trabalhar as arestas aqui e vértices de forma independente. Eu posso clicar e fazer aqui as alterações cabíveis aqui, né, de forma separada, de forma independente uma da outra. Então, se eu pressionar com o botão direito e selecionar aqui, eu consigo posicionar, alterar cada uma das vértices desse meu círculo. Isso se for inserido um objeto círculo. Agora, se eu precisar apenas de achatar esse círculo, como que eu faço? Vamos voltar aqui para o Object Move, eu vou pressionar a tecla G aqui para poder posicionar, deixei ele aqui acima. Vou inserir um outro círculo aqui, mas eu vou inserir ele de uma outra forma, né, com linhas em Bezier. Aqui eu tenho diversas outras opções, né, onde eu tenho aqui outros recursos para poder estar inserindo. Aqui em Mesh nós vimos que eu insiro objetos já prontos, e aqui em Curves eu tenho esses objetos criados com linhas, né, Bezier. Se eu insiro um círculo, aparentemente ele é muito igual ao outro, né, aqui nas opções ele só vai ter tamanho. Repara que ele não tem como eu definir o número de lados como foi no outro anteriormente. Se eu trabalho ele no meu Edit Mode, repara o que acontece. Eu consigo apenas aqui, eu vou pressionar com o botão direito, eu não seleciono vértice a vértice. As propriedades são diferentes. Então eu consigo aqui trabalhar, né, um achatamento dele, eu consigo aqui trabalhar a posição, até mesmo a escala também. Eu pressionei o S aqui, eu posso mexer um pouco na escala dentro daquele objeto, mas eu não consigo trabalhar vértice a vértice como eu tinha feito no outro. Posso mexer também um pouco na rotação dele, mas aqui ele não vai dar tanta diferença e não vai alterar pontos separados, né, como foi como eu fiz no objeto círculo. Então tem essas diferenças aí. Eu consigo posicionar, clico aqui, pressiono o G, consigo então modificar e transformar ele, mas ele nunca deixa de ser esse objeto
em forma circular, né, criado ali através de linha base. Então, a dica é a seguinte: se você precisar de fazer edição de um objeto e manter ele de forma circular, você utiliza sempre os objetos por linha. Aqui em adicionar, né, deixa eu só voltar para o objeto Move, adicionar curves e edita um desses objetos aqui de pontos em linha. Porque se você colocar direto um círculo, como nós fizemos aqui em Mesh, você até consegue trabalhar com ele em formato circular, mas ali você vai ter, né, uma forma de edição totalmente diferente dessas formas de linha.